Começou. Muito bem, deu 19 horas, chegou o nosso horário e vamos iniciar o nosso estudo. E vamos iniciar com uma prece, orando por aqueles irmãos que mais necessitam e pedindo a espiritualidade que continue abençoando ao nosso país. Que possamos ter muita calma e muita tranquilidade nos dias que virão. Que a tranquilidade e o amor esteja sempre no coração de todos. Que tenhamos essas próximas 2 horas de estudo, muita paz e muita tranquilidade. Agradecemos a espiritualidade que veio nos acompanhar nesse estudo e a equipe que nos orienta em todas as nossas atividades. Agradecidos que somos, fazemos a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou para aqueles que mais necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros e aos nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. E que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem. Então, hoje, né, na semana passada, a gente conversou bastante, né? A gente fez a leitura inteira do capítulo sobre vocação. E aí a gente conversou, né? E foi muito boa a conversa. Então hoje a gente vai, como o Antônio gosta de dizer, no miudinho, não é? A gente vai passar o texto no miudinho. E aí vocês, por favor, vamos parando, vamos conversando, porque teve uma coincidência, né? Como a gente gosta de dizer, né, que na quinta-feira, no dia do trabalho de quinta-feira, a gente faz um estudo meia hora antes. E a gente acabou conversando grande parte do estudo sobre esse tema, sobre vocação. Então, foi muito interessante. Então, vou colocar aqui a apresentaçãozinha para que a gente possa ir no miudinho no texto. Muito bem, parece que está tudo certo. Vocês veem a apresentação certinho? Está certinho, Alexandre. Obrigado, Antônio. Muito bem, então no texto, Emmanuel, ele vai começar nos explicando e dando o seu entendimento, né, de Emmanuel sobre vocação. E ele diz assim: a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então é muito interessante a gente parar aqui um pouquinho, né, para
para conversar sobre essa definição que o Emmanuel nos dá, porque ele diz que é a soma dos reflexos de nossa experiência, né? Nossas diversas encarnações, né? Em cada encarnação a gente vai aprendendo, a gente estuda, não é? A gente provavelmente teve diversas profissões, provavelmente não, né? Certamente diversas profissões nas diversas encarnações, e assim a gente vai criando a nossa bagagem de conhecimento, né? Essa bagagem de conhecimento bastante ampla que todos nós temos. Mas a gente sempre tem alguma coisa, não é? Com aquela que a gente parece que a gente tem mais facilidade, não é? E não necessariamente que a gente seja, como ele explica aqui, né, um profundo conhecedor. A gente pode ser um iniciante, não é? A gente pode, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo. Eu, quando menino, estudei música. Gostava muito, mas olha, eu tinha que estudar demais, não é? Porque não, eu não tinha, né? Ou eu não tenho conhecimento, né? Não tinha, mas provavelmente fosse uma vocação, algo que eu precisasse desenvolver ao longo dessa minha encarnação. E aqui tem uma pergunta que surgiu na quinta-feira que eu acho muito interessante, que eu achei muito interessante, que eu quero dividir com vocês e perguntar a opinião de vocês. A diferença entre dom e vocação. Alguém? Não vale a Elessi, hein? Que a Elessi está no nosso grupo, ela sabe. Ninguém? Elessi quer ajudar a gente? Melhor você explicar, Alexandre. É muito longo. É interessante, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, porque se a gente parar para pensar, essas são duas, são duas definições que se sobrepõem, não é? E o meu entendimento, pelo menos, é que a vocação, ela não necessariamente é um conhecimento no qual a gente tem domínio absoluto. E o dom, né, se você procurar em dicionários, vai dizer que é uma dádiva, né, que é algo dado por Deus, né? Para nós espíritas, né, que acreditamos que que nascemos todos simples e ignorantes e vamos desenvolvendo nosso conhecimento, né, no transcorrer das nossas existências, o dom é algo que a gente já domina com maestria. Então, um exemplo disso é, por exemplo, um grande músico, não é? Então, a gente pensa nos grandes músicos como Beethoven, como Mozart, e eles tinham o dom da música, não é? Eles não precisavam estudar música para aprender música. Então, para mim, né, esses que têm o dom é porque eles já passaram por existências, né, por diversas encarnações, eles já dominam esse assunto, não é? Então, esses irmãos, eles têm realmente, são maestros daquilo, né? Entendem realmente sobre esses assuntos, não é? E a vocação não. A vocação, como Emmanuel diz aqui, né, nesse segundo parágrafo, ele diz, né, natural que muitas vezes sejamos iniciantes, né, nesse ou naquele serviço, nesse ou naquele tema, né, porque a evolução, o mundo evolui, as coisas vão mudando e as coisas são diferentes, né, mas a gente já vem, né, com isso, já traz isso conosco, né, essa vocação, essa facilidade para algumas áreas, né, de conhecimento e de trabalho, são porque a gente provavelmente já passou por elas, já teve contato com elas e já traz pelo menos algum aprendizado.
Alguém quer dizer alguma coisa, fazer algum comentário? Oi, Cláudia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Sabe, só quero comentar uma coisa. Lembrei aqui na hora que você estava falando que quando eu estava para fazer faculdade, teve um teste vocacional dentro da faculdade, né? Uhum, Então, é assim, foi me apresentado nesse teste vocacional que depois o reitor me chamou, que ele chamava cada um de nós e dava o resultado para cada um de nós, né, que havíamos passado ali no vestibular, já tinham passado. Então, assim, são são assim várias opções que foram me dadas que a gente eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos, por aí. E na hora que ele me deu o resultado, eu fiquei pensando assim: "Gente, mas nada disso aqui, que ele está me dando opção, tem aonde eu estou morando", né. E na uhum, época, meus pais não deixavam a gente ir para uma outra cidade para estudar, entendeu. Então uhum, era uma coisa assim, eu ficava pensando assim: "Gente, mas são várias opções, né, quantas vocações, quantas coisas para iniciar, né? Porque uhum, o dom para mim é assim, é algo que está no espírito já, de muitas experiências, né? uhum, Então a pessoa já vem com aquele dom, né? Por que que tem professores que têm o dom de dar uma aula? Porque tudo que eles falam lá na frente, tudo que eles dizem, que eles informam para a gente compreende instantaneamente, e outros não têm esse dom, né. Já tive vários professores e, inclusive, um sentou ao meu lado na faculdade, porque era a oportunidade que ele estava tendo de fazer o curso que eu estava fazendo. "Oh, Cláudia, eu não acredito que é você, a menina dos porquês". Então, assim, os testes vocacionais, né, para mim dizem muito assim, a voz da ação, né. Eu ainda vou aprender como, ter ação nessa profissão que eu vou escolher, né, a minha ação, como que eu vou me comportar, assim, eu vou estar dividindo o que eu estou aprendendo com quem está ao meu lado, eu vou reunir, fazer trabalhos em grupos, e cada um vou procurar ouvir, né? Não vou me colocar numa posição que eu olho o meu colega que está falando alguma coisa para mim, de uma maneira que é só eu que tenho razão. Não, vamos estudar juntos. Sempre participei muito de grupo de estudo quando estudante, né? Em todas as situações, desde o primário, e era muito bom, foi muito positivo. Eu não esqueço nunca todas as fases em que passei. E agradeço a Deus, né? claro. E é isso, é a voz da ação, né? A minha voz ali, a minha ação, como eu vou me comportar, né? E, e me observar naquilo ali, né? Naquele instante, né? Porque aqui é rapidinho, né? Nosso Uhum. momento aqui é bem rápido. Ó, falei demais, muito obrigada. Imagina, não. Bom exemplo, Cláudia, por exemplo, o professor que tem o dom, não é? Pelo que eu entendo, é um espírito que já provavelmente, né, domina, né, a, a, a todo o conhecimento no que diz respeito ao ensinar, né?
Provavelmente foi professor em diversas encarnações, né? Isso para mim é o dom, não é? E a vocação, como você disse, é algo que a gente, né, tem mais facilidade para desenvolver os conhecimentos, não é? Mas Emmanuel diz aqui na primeira frase, né, lembrar que a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Então, a gente já teve alguma experiência, né, naquele determinado, né, naquele determinado campo de conhecimento. Por exemplo, você pode ter um professor que tem a vocação para ser o professor, mas não tem o dom de ser o professor, não é? Então, Exatamente. quem tem a vocação é porque está aprendendo e desenvolvendo esse conhecimento para um dia, né, os alunos podem dizer, nossa, ele tem agora o dom, né, do ensino, não é? Então, essas são as diferenças que eu entendo. Mas O muito bom exemplo. tempo, né? É O tempo, né? O tempo é precioso. precioso. O tempo e o estudo, não é? São as duas coisas juntas. Sim, com certeza. É. Muito bem. E continuamos, então. E aí, agora, Emmanuel, o que ele vai fazer é dar alguns exemplos para nós, não é? Sobre vocação, né? E vai também, né, Emmanuel, como sempre, nos ensinando, né, as consequências, né, da gente usar, né, ou não, e de que forma usar, né, essas vocações que a gente tem. Muito interessante, hein? É quase que um alerta, ou é um alerta de Emmanuel, porque Emmanuel sempre nos alerta em todos os seus textos, não é? Então ele diz assim, de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Então, a gente precisa aqui prestar muita atenção, né? Marquei essa partezinha do texto, porque não basta você ser um engenheiro, não basta você ser um médico, não basta você ser um juiz e ter os títulos profissionais, tá? Porque esses títulos, eles te dão o crédito para que você possa exercer essas profissões, né? Mas o próximo passo é exercer essas opções de forma que nos enobreçam. E é isso que Emmanuel diz, né? É como eu utilizo esse conhecimento que eu tenho, esse título profissional que conquistei ao longo dessa encarnação, né, com muito estudo, com muito esforço. Mas de que forma que eu emprego isso? Como eu faço isso? E aí Emmanuel vai dar os exemplos. Ele vai dizer o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos. Lembra que a gente falou a semana passada bastante sobre a parábola dos talentos? Foi por isso, né? Que a gente conversou, né? E estudou a parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina. É muito importante, muito profundo, não é? Porque se a gente tem o título profissional, a gente teve a chance, a oportunidade, né, de poder estudar, de poder desenvolver esse conhecimento, não é? A gente também tem as responsabilidades, né, de utilizar esse conhecimento, né? E todas essas oportunidades, Emmanuel chama aqui de empréstimos da bondade infinita. Quantos são aqueles que gostariam, não é, de poder estudar, de poder fazer um curso, de poder desenvolver, né, algum campo de conhecimento ou alguma habilidade e não tem essa oportunidade, não é? Então, para que a gente reflita bastante sobre, sobre isso.
Entenda que a gente pode ter a vocação, mas a gente pode não ter a oportunidade, né, ou o empréstimo da bondade infinita de poder desenvolver essa nossa vocação, né? E aí me vem à mente, por exemplo, né, as pessoas simples do campo, não é? Muitos jovens, muitas crianças, né, que não têm acesso à educação e que passam a vida inteira no campo estudando, né? Na minha família, meus avós são um exemplo disso, né? Passaram a vida no campo, na enxada, e nunca tiveram a chance de estudar. E os filhos conseguiram, né? Que são os meus pais e os meus tios, que tiveram, né, esses empréstimos da bondade infinita. Pois não, Antônio, fica à vontade. Eu estava aqui meditando, né, ouvindo vocês, a vocação vem de vocare, né, em latim, que significa convocar. Exato. E eu estava, assim, a gente sempre traz um pouco, como a Cláudia fez assim, que volta um pouquinho no passado, né? E a convocação acontece muito cedo na vida da gente, né? Ela não acontece assim na minha época, né? Ela acontecia, a gente era chamado a escolher a profissão, não tinha muita opção como tem hoje, né? Eu fico imaginando para o jovem hoje a luta é grande, né? Tem muita opção. A gente ou estuda engenharia, advocacia, medicina, era o basicão, né? Quem queria estar na área de pedagogia ainda tinha matemática, mas não era tão enfatizado como a matemática hoje o é devido à área de informática e tudo. Então a gente é convocado. E aí eu fiquei pensando nessa questão da palavra dos talentos. Cada um de nós recebe um determinado talento, né? Deus fala, para você eu estou te dando essa opção. E isso aconteceu na minha vida. Na outra, eu vivi dentro de um caminho, dentro da área siderúrgica, metalúrgica, e a hora que eu vi, eu estou lá, trabalhando com família, com filho, e vamos nós, né? Aí eu fiquei pensando agora que a gente está vivendo um momento, a gente está vivendo mais, né? Meu pai, por exemplo, ele desencarnou com 54 anos, ele desencarnou jovem, mas era comum, né, há uns tempos atrás, se desencarnar jovem assim. E a gente hoje, você tem que pensar, você está sendo convocado de novo. Não sei se vocês percebem isso. A gente está sendo convocado a aprender coisas novas. Hoje a gente tem a oportunidade, nós temos uma certa base cultural, de estudar livremente o que você quiser. Se quiser estudar história, você estuda. Se quiser estudar matemática, você estuda. Se quiser aprofundar em física, você aprofunda. E sem gastar muito, né? Porque está tudo aí disponível. Então, o que Deus está convocando a gente agora, né? O que Ele está pedindo para a gente? Porque eu acho isso muito importante, que a doutrina espírita, ela abre dois canais, que é o instruí-vos e o amai. E os dois são muito importantes. Porque as pessoas leem instruí-vos, ela fala assim, é só na doutrina espírita, só de religião? Não. É porque na medida que você desenvolve seu raciocínio, que você estuda filosofia, que você estuda matemática, você escolhe algo que você gosta, né? Que você gosta, que aí a gente está mais velho, a gente tem essa oportunidade de escolher o que gosta, né? De trabalhar com um dom, né? De trabalhar com um dom. Você tem um dom para aquilo, você aproveita e aprofunda naquilo que você tem um dom, né? Se você está tendo oportunidade, por que não? Né? Então, eu acho interessante a gente refletir agora essa nova vida que nós estamos tendo. Muitos aqui já estão mais ou menos na minha idade, né? E a gente podemos viver 30 anos. O que nós vamos fazer com esses 30 anos? Né? Nós podemos ter não sei, ninguém sabe, né? Mas, por exemplo, o meu avô morreu com 106 anos. Ele teve várias profissões ao longo da vida dele, lia tudo, entendia de política, esses negócios todos, morreu lúcido, o meu avô. E eu tive a chance de conviver com ele assim muito próximo durante mais ou menos 5 anos da minha vida. Foi um dos melhores
das melhores experiências que eu tive na vida. E ele era um homem que não tinha barreira para ele. Ele foi dentista prático, ele foi barbeiro, trabalhou na roça também, como seus avós, né? E ele estudou, ele foi primeiro dentista prático, depois ele fez odontologia em Barbacena, se formou, dentista, depois foi trabalhar no Corpo de Bombeiro como dentista, né? Fez carreira militar também e tal. E ele tinha esse ímpeto de aprender coisa nova, achava isso muito interessante. Eu lembro uma vez, a gente conversava muito à noite, ele virou assim: ô meu neto, vou falar uma coisa para você. Estava com 92 ou 93 anos. Sabe umas coisas ruins de ficar velho, meu neto? Eu falei: o quê, meu avô? E a gente não poder sonhar. Eu falei com ele, falei: avô, que não tinha essa internet, não tinha todo esse mundo aberto que nós temos hoje, né? Ah, não, avô, minha tia era psicanalista, né? Muito estudiosa, professora. Ela tinha uma biblioteca imensa. Eu falei: não tem nenhum assunto aí que a tia, que a sua filha está mexendo, a minha madrinha está mexendo, que não interessa o senhor e tudo, né? Porque você tem uma facilidade tão grande de aprender. Ela falou: gosta muito de filosofia, eu gosto também. Então, ela falou: tá aí, abre uma perspectiva, né? Que ele sentiu isso, sabe? Achei muito engraçado. Eu falei assim: Leonardo, coisa ruim de poder sonhar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente vai ficando velho, de não sonhar, né? Porque às vezes a gente está sendo convocado, né? Nós que estamos dentro da doutrina espírita, a gente pode estar ensinando um pouquinho, né? O que a gente está fazendo aqui, trocando ideia e tudo. Eu achei muito bonito o que o Paulo Figueiredo falou. Eu falei: a gente é estudante espírita. Qualquer um no centro, todos são estudantes espíritas. Não tem um assistido, todo mundo está estudando. E eu achei essa colocação dele muito rica. E o nosso cantinho tem um espírito que chama estudante, né? E ele cuida desse trabalho, ele cuida dessa questão do estudar. Achei isso muito interessante. É a gente lembrar disso. Todos nós somos estudantes espíritas. Não tem aqui o professor, não tem aqui o aluno. Aqui todos nós estamos estudando, sendo convocados a aprender um pouco mais as coisas da alma. Isso é maravilhoso, gente. A hora que a gente pega assim, o mundo que se abre, que a doutrina espírita traz para a gente, em termos de filosofia, de ciência, né? Esses dias eu estava lendo sobre o Nerdim, o fotógrafo dos espíritos, sobre a vida dele e tudo. Mas é interessante, né? Como é que esse moço desenvolveu essa questão do conhecimento da metafísica, das manifestações espirituais, dos efeitos físicos. A gente tem um campo enorme, tem que escolher alguma coisa e estudar, né? Então é isso que eu digo, gente. Nós estamos vivendo um momento muito rico em nossas vidas, né? Nós estamos tendo um bônus hora fantástico, né? É isso que eu estava querendo, assim, com a conversa que estava tendo, que é isso que veio para mim agora. Não, muito bom, Antônio. Inclusive, um outro exemplo, eu vou comentar um exemplo. Eu li um artigo hoje muito interessante e que falava um pouco sobre vocação, não é? Que é o nosso tema. É um artigo não espírita, contando a história de um ex-banqueiro. É um jovem de 45 anos e ele criou um banco no mercado financeiro, vendeu o banco financeiro, mas ele sempre foi uma pessoa, né, que teve a oportunidade, a chance de estudar diversas áreas do conhecimento. Então, ele sempre gostou muito de artes, ele sempre gostou muito de música, de literatura, não é? E é muito interessante porque ele hoje ele criou uma fundação e essa fundação se chama Conhecimento para a Liberdade, não é? E ele acredita, né, que o conhecimento liberta, não é? E porque ele dá a oportunidade para que as pessoas desenvolvam as suas vocações e que possam, a partir disso, né, ter uma qualidade de vida melhor, ter melhores empregos, não é? É muito interessante o artigo, né, porque ele é um defensor, né, dessa causa,
ele é uma pessoa que está se tornando cada vez mais pública, né? E ele diz que o desafio dele é permitir que essas pessoas mais simples, que hoje, né, no dia a dia, no Brasil, lutam para pagar as suas contas, não é? E que são pessoas que fazem atividades, não desmerecendo nenhuma, mas atividades mais simples, não é? Poderiam, né, se tivessem chance, acesso ao conhecimento, desenvolver as vocações, né, para poder, né, a praticar atividades, mas que envolvem estudo e conhecimento. Então é muito interessante, essa fundação, ela dá cursos de graça a nível universitário, ou cobra, e isso eu não esqueci, ou então cobra uma mensalidade simbólica de R$ 42 por mês para que a pessoa faça. Todos os cursos são online, e é muito interessante, né? E falou bastante de vocação, né? Então, é muito parecido, né, Antônio, alinhado com o que você tava contando, né? A gente está num mundo que agora a gente tem muito mais acesso, não é, para poder desenvolver. Agora, depende de nós, não é? A gente precisa dar o passo, não é? A gente precisa realmente né, ter a vontade para realizar essas coisas, não é? Mais alguém quer fazer algum comentário? Não, então seguimos. Antônio, você me fala o horário, porque eu estou sem nenhum relógio aqui, tá? Já tem 30 minutos, então, Então, 7h30. Você ainda tem então uns temos 20 tempo. minutinhos aí. É, que bom, assim a gente consegue caminhar. Talvez a gente consiga terminar. Tudo bem. E aí, Emmanuel continua. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Olha que beleza, não é? Cada um, né, recebe, né, uma certa cota, né? A gente brinca, né? Os bônus horas, né? Mas que a gente faça bom uso, não é? Dessas oportunidades e dessas chances que a gente tem, né? Para honrar a obra divina e engrandecê-la. E aí Emmanuel começa com um alerta. E ele diz: acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Bom, agora Emmanuel vai nos dar alguns exemplos sobre isso que ele diz na sequência. Mas aqui está o alerta, né? Porque a gente pode, né, muito bem, né, ter a oportunidade de desenvolver esse conhecimento. A pergunta é, né, de que forma que nós vamos utilizar? Né? Vai ser na forma, né, egoística, para nós, visando o nosso próprio bem material? Vai ser no desenvolvimento de algo que não seja em prol da humanidade? Ou vai ser algo que a gente vai fazer, né, de forma, né, correta, né, nos princípios, né, que Jesus nos ensinou? E agora a gente vai ver alguns desses exemplos. Vai ficar bastante claro o que Emmanuel quer dizer aqui para nós. Mas antes ele vai dizer quais são as consequências, né? Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. Só vou fazer um comentário aqui, depois eu não sei quem levantou a mão, mas eu abro aqui para vocês. Importante. É o Faustinho que está mandando uns livros, mensagens. Então tá bem.
Bom, o que Emmanuel diz aqui é muito claro, né? E aqui acho que a gente já entende, né? A gente recebe a oportunidade. A nossa conduta, temos o nosso livre-arbítrio. Quem decide somos nós, não é? Dependendo das nossas escolhas, quando desencarnamos, né? Quando morremos, quando se desgasta o corpo terrestre, lá vamos nós, né? De regresso às dificuldades do recomeço e vamos recomeçar. E uma nova encarnação. Talvez sem, né, todos os créditos, né, que recebemos na reencarnação passada, para que a gente entenda, né, o valor daquilo que a gente recebeu e não utilizou de forma correta e coerente. E assim nós vamos vivendo, não é? Quanto mais aprendemos, quanto mais estudamos, melhor vamos entendendo, vamos tendo, eu acredito, né, encarnações melhores, e assim a gente vai caminhando e reencarnando para corrigir os erros que a gente vai cometendo ao longo do caminho. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, continua Emmanuel, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercera as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. Aqui é o primeiro exemplo de Emmanuel, não é? Tem muito que se comentar sobre isso, não é? Um juiz, né, que tratou aqueles, né, com crueldade, os seus irmãos com crueldade, que perseguiu inocentes, ele costuma voltar ao mesmo tribunal, só que dessa vez como um réu condenado injustamente. Justiça divina, né? Não é? Como a gente entende. Não como uma punição, mas como um aprendizado, né? Para que a gente, como diz Emmanuel, sofra no próprio espírito e na própria carne, né, os erros que cometemos em encarnações passadas, ou que estamos cometendo nessas, não é? E continua Emmanuel, agora ele dá o exemplo de um médico. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues, retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. O grande agricultor, que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem, de novo, a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que empreendeu moralmente as esperanças dos outros. Também pouco a se dizer dos exemplos, acho que eles são muito claros, não é? Eu vou continuar. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, Antônio, fica à Eu vontade. só quero chamar a atenção de um ponto. Nós temos dois processos para a gente exercer empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro na situação que nós estamos avaliando. Esse é o processo de empatia. Nós podemos fazer isso no nosso viver agora. Então, por exemplo, quem tem um trabalho, está no papel de chefe e tudo, quando vai dar uma ordem, ou vai dar uma orientação, se colocar no lugar da outra pessoa, como ela se sentiria com as suas palavras. E a gente faz pouco isso. Aí a sabedoria divina vem e faz o seguinte: você fez isso, você volta como esse enfermeiro, ou volta como réu, para você se colocar no lugar que você não quis fazer por opção. Olha a sabedoria divina, não é castigo,
é um processo de empatia imposto, que você mesmo pede. Isso que é mais legal. Como espírito, você fala assim, não, eu quero passar por isso para poder entender, porque eu acho que porque não é obrigado. São raras as encarnações que é só para pessoas muito duras mesmo, muito pertinaz no crime e tudo. A maioria de nós escolhe a próxima. Só que quando vem para cá esquece, fica bravo, né? Fica revoltado. Aí é aquela confusão que nós estamos assistindo muitas vezes aí na vida. Então, é mais chamar a atenção assim, é um processo de empatia. E se nós aprendermos a fazer esse processo de empatia, por exemplo, como pai, se colocar no lugar do filho, né? Não é engraçado a gente falar isso? Ah, o filho sabe menos que a gente. Como é que você tem certeza disso? Esse é um espírito mais evoluído. Então, você se coloca no lugar dele para se aprender com ele, né? E outras vezes, como subordinado, você coloca no lugar do chefe, né? Passou pressão, tem um chefe também, tudo. Então, eu vejo assim, a sabedoria de Deus nos colocando nessas situações dialéticas, né? Opostas, né? Para que a gente possa aprender. Oi, Nilza. Tudo bem? Oi, Alexandre. É que eu estava com a minha internet ruim aqui. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Eu lembrei agora do que vocês estavam falando, e o Antônio também, é sobre essa passagem do André Luiz, quando ele esteve lá em nosso lar, né? E ele estava fazendo um trabalho, né, naquela câmara de retificação, e precisava trabalhar também. Foi colocado para ele trabalhar no ambulatório, né? E ele era médico. E lá ele foi como o Antônio estava falando, ele tinha escutado lá, ele já estava sendo preparado que para o serviço que ele ia fazer, ele precisava ganhar o bônus hora para poder ir visitar, que ele queria ver a esposa na terra, né? Mas só poderia quando ele trabalhasse, ganhasse o bônus hora. E aí, ele viu uma mulher se queixando do serviço que tinha lá, que tinha pessoas difíceis, né? E aí a pessoa mudou aquela senhora, porque falava, nossa, fulano é muito difícil. E ele já tinha mudado umas 3 vezes, até que ele falou, olha, eu vou colocar você num lugar de repouso para você ficar sozinha, para você ver quem é a pessoa difícil, né? Que era ela mesma, né? E o André Luiz ouviu isso e pensou, eu vou aceitar qualquer coisa lá no ambulatório, né? E foi colocado para ele, como médico que ele era na Terra, como limpar o chão, né? A gente fica pensando nessa hora, como que fica, né? A pessoa acha que está sendo um castigo, né? Como o Antônio estava falando, mas ele já estava sendo preparado, né, para isso. Então, ele foi trabalhar limpando o chão para ter boas horas. E ele lembrava nessa história toda, que o tempo todo que ele estava na Terra, ele só tinha atendido uma pessoa, um paciente, de graça. E aí ele começou a se cobrar, né, no jeito que ele era. Então, ali, naquele ambulatório, ele começou a fazer um pouquinho a mais, né? É isso que eu estava pensando aqui. Ele, naquele momento, não era só a obrigação, né? Ele tinha que também sentir que estava servindo alguém, né? E naquele momento ele serviu. E foi muito bem, aprendeu muitas coisas naquele setor. Inclusive porque quando chegou na Terra, ele foi amparado pela enfermeira que trabalhava com ele naquele local, para atender no momento de dificuldade de ver a mulher com outro marido, né? Mas foi tudo muito aprendizado, né? Você vê na vida da gente, é assim, hoje você está num lugar pensando que está muito
muito pequeno aquele lugar para você, mas ali está sendo colocado coisas grandes para você aprender. Assim como essas meninas, quando começam num hospital, fazendo faxina dentro de uma ala, a gente olha, elas são muito, como é que eu vou dizer? Estava falando isso do meu marido. Elas são muito acolhedoras para os pacientes que estão no quarto. Quase muito mais do que as enfermeiras, as técnicas, né? E elas ficam olhando tudo que se passa ali dentro daquela ala. Então, eu fico pensando que foi quase a mesma coisa e André Luiz passou, que a gente está sempre voltando e aprendendo alguma coisa na Terra, né, de retorno. Você já fez, mas você precisou retornar um pouquinho mais atrás, para aprender e fazer melhor, né? É isso que eu acho interessante na vocação, que a gente já fez dentro da gente, mas precisa fazer sempre um pouco mais, né? É isso, acho que eu falei demais também. Imagina, você sabe, é muito bonita essa passagem do Nosso Lar, viu, Nilza? Do livro. Sim, Porque se eu não me engano, né, o André Luiz, quando chega, tem um pouco daquela atitude, né? Nossa, mas eu sou médico, mas eu sou isso, isso, não é? E é muito bonito porque ele dá um exemplo de humildade, né? Ele, por conta própria, começa a fazer a limpeza das câmeras, né? isso, E ele começa a fazer a limpeza das câmeras e conforme ele vai fazendo, não é? Ele vai, né? Ele vai contando que ele consegue, né? Dizer uma palavra de consolo para um espírito que está chegando aqui, uma outra lá, não é? E depois, isso, né? E depois ele é como se ele fosse promovido, né? E ele é reconhecido, né? O esforço que ele fez, o exemplo, né? Não é, é uma atitude de humildade, né? Ele diz: bom, isso, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer, não é? Para fazer, né? Para ajudar, para fazer disso aqui um lugar ainda melhor. Então, é uma passagem muito bonita, muito bem lembrado, viu, Nilza? Muito eu lembrei. bacana. Muito bem, então posso continuar aqui? Vamos lá. E aí ele continua, tem mais alguns exemplos, e ele vai dizendo assim: artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Mais dois exemplos aqui, não é? Daqueles que tiveram a oportunidade, né? E que não, e que de certa forma, a gente difícil, né? A gente dizer que aproveitaram, que não aproveitaram, não é? Mas que tiveram as oportunidades e que não fizeram o melhor uso dessas oportunidades, eu diria, né? E o que acontece? Vai reencarnar sim, em posições antagônicas, não é? Para entender, não é, a importância, né, de agir, né, de forma diferente quando a chance lhes for novamente dada. E para terminar, né, finalzinho do capítulo, o Emmanuel, né, faz uma conclusãozinha. Ele diz: e comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Porquanto,
E aqui vem a parte importante que eu sublinhei, diz Emmanuel, é da lei venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. É bastante duro, não é? Mas assim é Emmanuel, né? E olha, é da lei. A gente vai colher os reflexos das nossas ações, não é? Então, que a gente se retifique, como ele diz, né? Que a gente refaça em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, né? Que nós nos modifiquemos, que nós nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Está aqui, né, para que a gente reflita, para que a gente pense sobre as nossas vocações, né, sobre as nossas ações, como a gente deve agir, né, no nosso dia a dia, a melhor forma de ir aprendendo e desenvolvendo cada vez mais o nosso conhecimento naquelas áreas que a gente tem, né, a vocação, a facilidade, e que a gente, portanto, né, a gente vai acabar tendo mais gosto, mais alegria por esses temas específicos. Assim a gente vai criando, né, o nosso cabedal de conhecimento, né, e a gente vamos nos construindo, não é? Intelectualmente e moralmente, não é? Para que a gente possa se ajustar a essa corrente divina do bem que parte de Deus e que volta para Deus. Era isso que eu tinha para vocês sobre esse capítulo. A figura mais gostosa que todos nós gostamos. E está aberto para comentários, opiniões. Por favor, fiquem à vontade. Você estava falando aí, eu lembrei do Aleijadinho, né? O Antônio Francisco Lisboa, né? E com tanta dificuldade, né? A obra maravilhosa, né? Foi feita, segundo alguns, né? Ele foi reencarnação para me fugir o nome, a reencarnação desses grandes escultores do passado, né? Mas que veio com as limitações. Oi? É Michelangelo. É isso mesmo. Michelangelo. Você fechou o microfone, Antônio. É o próprio, isso mesmo. Não vinha o nome. Antônio Francisco Lisboa, nosso querido Aleijadinho. É muito interessante, né? A gente vê por aí, né? Gente com com tantos talentos, não é? Com vocação, né? Um dos exemplos que me veio à cabeça, acho que é porque a gente está um pouco nesse ambiente onde a gente tem o conflito, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, né? Foi os cérebros brilhantes, né? Físicos que desenvolveram, né? A, a bomba atômica, os armamentos, não é? Né? E, cara, Você fala dos russos, né? Eu estudei matemática e física em livros russos, né? uhum, Skornovs, que era a parte de matemática que os professores lá gostavam, e a física, agora não me lembro o nome do autor, mas vinha tudo em espanhol, né? uhum, Na época. Então você vê assim as cabeças, né, desses professores, desses matemáticos e tudo. E como o homem tem a capacidade de transformar isso em coisa tão negativa, né? pois é. E a gente entender, né? É muito
é muito bacana quando a gente para refletir sobre o texto de Emmanuel, não é? Porque assim a gente tem os exemplos claros, né, de como de como utilizamos, né, quais as ações que a gente toma, né, com essas habilidades, né, que a gente tem, né? Porque todos temos habilidades, não é? Todos aqui já passamos por diversas encarnações e eu, por exemplo, não tenho nenhuma habilidade manual. Meu pai tem uma habilidade manual danada. Eu lembro do seu Fausto, que fazia aquelas obras de madeira, não é? Que a gente vendia para arrecadar. Meu pai faz brinquedo de madeira também, e aí ele doa para as crianças carentes todo fim de ano. E eu não consigo, né? Eu não consigo colar duas coisas, né? E então a gente para pensar nessas habilidades, né, esses talentos que as pessoas, que todos nós temos, né? E a gente vê, né, grandes talentos, não é? Pessoas de um conhecimento técnico, científico imenso. E, né, e às vezes a gente vê né, como são utilizados esses conhecimentos, né, pelo próprio ser humano. Mas a gente vai aprendendo, não é? A gente vai aprendendo e um dia tudo passa, tudo passa, não é? Se tiver que ser com sofrimento, que seja com sofrimento, mas tudo passa. Acho que deu. Vamos fazer nossa prece, Antônio, A Cláudia levantou a mão aí. alguém levantou a mão? A Cláudia, desculpe, Cláudia, me perdoe. Não, não precisa pedir desculpa. Olha só, vocês estavam falando de grandes nomes, eu lembrei de Santos Dumont. É só isso. É, o grande brasileiro, não é? E aí a gente fica discutindo se foi ele ou se foram os irmãos Wright não é? Que inventaram o avião. Eu acho que foi o Santos Dumont, então. Eu tinha um professor. Mas não é só o avião, tem a escada famosa dele também, né? Aquela escada que coloca um pé e depois coloca o outro pé em seguida, né? Ele era muito criativo também. Era. Eu tinha um professor que ele fazia um aviãozinho de papel, falou assim, irmãos Wright, jogava um aviãozinho de papel, porque não tinha motor, né? Foi um estilingue que ele usou. Né? Ele trabalhou aerodinâmica, né? Santos Dumont não, ele trabalhou aerodinâmica e a motorização, né, do 14 bis. Né? Então, é bem diferente. Mas, polêmicas à parte, né? Muito bem. Então tá bom. Bom, gente, muito obrigado. Vou fazer agora a prece de encerramento do nosso estudo, de abertura do próximo estudo. Vou pedir para que nós nos unamos em pensamento, não é? E agradecendo a espiritualidade que permitiu essa nossa 1 hora de estudo, de muita paz, com muita tranquilidade, e pedindo que a espiritualidade continue nos acompanhando na próxima 1 hora, que abençoe e ilumine ao Edu, que vem conduzir o nosso curso sobre mediunidade, o livro Seara dos Médiuns. E vamos deixar essa nossa prece ao irmão mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros, aos nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações, livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos e que em vossas mãos, meu Pai,
repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações.